Essa é a segunda parte sobre o vídeo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como por exemplo, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, entre outros. E como o país está passando por uma grande crise e não tinha de onde tirar esse dinheiro para pagar a Alemanha, ele confiscou as terras e plantações dos agricultores, o que eles não gostaram nada disso, e começaram a se organizar com outras pessoas para fazer a Guarda Branca. Essa Guarda Branca era composta, além desses camponeses, por pessoas que queriam sua independência, países que queriam sua independência, e outras pessoas. E eles tentariam tomar o poder dos bolcheviques. Então, em 1918, começou a Guerra Civil Russa, que duraria 3 anos, e ela devastaria a Rússia. Enquanto essa guerra acontecia, Lenin tomou algumas medidas para garantir a produção e o abastecimento, que foi chamado comunismo de guerra. Esse programa inclui, entre outras medidas, a abolição dos salários e a estatização das fábricas com mais de 5 operários, e a obrigatoriedade de os camponeses entregarem a colheita ao governo. Por essa época, o Partido Bolchevique passou a se chamar Partido Comunista. Os bolcheviques venceram a Guerra Civil, mas o país ficou arrasado. E em 1921, Lenin anunciou a nova política econômica, a NEP. Tratava-se, na verdade, de um retorno parcial à forma de economia capitalista para superar a crise, aumentando a produção. Os camponeses passavam a vender suas colheitas no mercado e as fábricas com menos de 20 empregados foram privatizadas, e o governo tomou medidas para atrair capitais estrangeiros. Como resultado dessa política, entre 1922 e 1924, a produção da Rússia aumentou 4 vezes. Nesse mesmo período, o país mudou oficialmente seu nome para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, então você pergunta, a Rússia é a União Soviética, ela faz parte? Bem, se lembra quando o czar ele fez aquela guerra com o Japão por querer conquistar aquela parte de terra da Manchúria? Isso aconteceu outras vezes. Ele entrou em pequenos conflitos e conquistou terras. Exemplo dessas terras são Bielorrússia, Ucrânia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Lituânia, Geórgia, Moldávia, Quirguistão, Estônia, Turcomenistão, Tajiquistão, Armênia e Letônia. Em 1924, Lenin morreu e abriu-se uma disputa pelo cargo dele entre Trotsky e Joseph Stalin. Trotsky defendia a tese da revolução permanente, pois entendia que o socialismo só poderia se consolidar e se desenvolver na Rússia se a revolução ocorresse também nos países capitalistas avançados. Dessa forma, era preciso que o governo soviético estimulasse as ações revolucionárias na Europa. Já Stalin dizia que era possível construir o socialismo num só país, apesar do cerco capitalista. Segundo ele, a revolução era inviável naquele momento histórico nos demais países. Trotsky foi derrotado e começou a ser duramente perseguido por Stalin, que adotou contra ele uma série de punições. Em 1925, Trotsky perdeu o posto de comissário do povo para a guerra. Em 1927, foi desligado do partido e em 1929 acabou expulso da União Soviética. Ele refugiou-se no México, mas mesmo lá continuava fazendo discursos contra o governo de Stalin. Então, ele foi assassinado em 1940
porque Stalin ficou com medo dele voltar ao país e tentar um golpe político. Em 1928, Stalin começou a colocar em prática os planos quinquenais. Esses planos tinham por objetivo causar uma rápida industrialização e aumentar a produção industrial do país. E esses planos deram certo. Em 1928 e 1940, a sua produção cresceu 8,5 vezes, mostrando os bons resultados. O crescimento ocorreu principalmente na área de produção de máquinas e equipamentos. O setor de bens de consumo, porém, foi relegado a segundo plano. Sendo assim, Stalin propôs a coletivização das terras e dos rebanhos, mas os camponeses e proprietários de terra não aceitaram, porque eles iriam perder bastante com isso. E então Stalin começou a fazer isso por meio da força, que muitos camponeses resistiram no início, mas isso ocasionou grandes mortes. E vendo os camponeses que eles não iriam conseguir combater o governo de Stalin, então eles deixaram com que ele usasse suas terras para o que ele quisesse. Então, após possuir essas terras, Stalin as destruiu e construiu no lugar cooperativas de produção. E para ele não sofrer aquelas revoltas e rebeliões em seu governo que outrora tinham acontecido na Rússia, ele ordenou a prisão dos soviéticos e de alguns antigos líderes bolcheviques que ainda se opunham ao seu governo. Então, começava a Segunda Guerra Mundial e a União Soviética se aliou aos Estados Unidos. E ambas as potências se recusavam a participar do conflito. Mas a União Soviética entrou oficialmente no conflito quando soldados alemães começaram a invadir as suas terras. E os Estados Unidos também entraram quando japoneses fizeram um ataque aos navios norte-americanos na base de Pearl. Hitler subestimou a União Soviética e mandou muitos soldados para a região de Stalingrado. E ela, como antes só se defendia, passou a atacar. Então, em 2 de fevereiro de 1943, soviéticos alcançaram o quartel-general alemão e forçaram o comandante a se render. Depois de Stalingrado, o Exército Vermelho continuou avançando para reconquistar as faixas de terra que antes ficavam sob o domínio nazista. E após isso, eles continuaram para a direção de Berlim. E então, agrupamentos armados estadunidenses invadiram a Alemanha, no lado ocidental. A capital alemã foi ocupada e a Alemanha caía por 5 anos e meio de guerra. No dia 6 de junho de 1944, forças da Inglaterra e dos Estados Unidos invadiram a Praia da Normandia, no norte da França, e em 25 de agosto os aliados entraram em Paris. O colapso final da Alemanha agora era uma questão de tempo. Em 30 de abril de 1945, Hitler se suicidou em Berlim. 2 dias depois, o Exército Vermelho ocupou a capital alemã. Finalmente, nos dias 7 e 8 de maio, oficiais do alto comando do exército alemão assinaram a rendição. Assim, terminou a guerra na Europa. No dia 6 de... Na Ásia, porém, o Japão continuava resistindo. Então, no dia 6 de agosto de 1945, quando o país já dava sinais de esgotamento, os Estados Unidos lançaram desnecessariamente uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, matando em questão de segundos 80 mil pessoas. Tratava-se, na verdade, de uma demonstração de força dos norte-americanos, sobretudo para a União Soviética. Mas, mesmo com o ataque, o Japão não se rendeu. 3 dias depois, uma segunda bomba atômica foi lançada na cidade de Nagasaki, causando a morte de mais 40 mil pessoas. Depois do episódio, os japoneses finalmente aceitaram. Depois da guerra, além da União Soviética, os Estados Unidos era a outra potência dominante no mundo. Então, o mundo passaria por um processo de bipolarização. Os países teriam que escolher um dos lados para se aliar, e começaria a Guerra Fria.
Essa guerra ficou conhecida assim porque eles não combateram no meio físico, e sim apresentaram demonstrações de tecnologia. Começava a chamada Corrida para o Espaço. Essa corrida se tratava em uma demonstração de tecnologia. Isso ocorreu porque a potência que tivesse uma tecnologia para chegar no espaço também teria para controlar mísseis nucleares à distância. Então, a Rússia ela enviou para o espaço uma cadelinha. E após isso, os Estados Unidos se organizaram e enviaram 3 astronautas à Lua, entre eles Neil Armstrong. Em 29 de agosto de 1991, o Partido Comunista Soviético entrou na ilegalidade. Temendo maiores agitações, nações que compunham a União Soviética exigiram a sua autonomia. As primeiras que conseguiram sua independência foram Letônia, Estônia e Lituânia. No final desse mesmo ano, a União Soviética só se via composta por Cazaquistão e Turcomenistão. Com esse enfraquecimento, o governo passou a ficar debilitado e os Estados Unidos venceram a Guerra Fria.